achei que era obrigação de qualquer membro represália. Portanto, se o delegado, a única via é matar o Congresso, não há nada. Podemos falar o que nós queremos hoje falar. Nós hoje queremos abordar um assunto muito pontual. Como vocês sabem, nós tínhamos apresentado 2 providências cautelares, tanto no âmbito do dossiê, digamos assim, do Congresso da Renamo. Nós apresentamos 2 providências cautelares, sendo que a primeira providência cautelar tinha a ver com exonerações em massa que estavam a acontecer de delegados, de quadros séniores do partido que tinham funções diferenciadas, e também a substituição desses mesmos delegados por outros que supostamente eram da confiança do atual presidente do partido, e naturalmente que isto visava criar condições para que no Congresso fossem delegados ao Congresso que fossem favoráveis à atual direção do partido. Esta era a primeira providência cautelar. E a segunda providência cautelar, que ainda está, digamos, em curso, tem a ver com a marcação da data do Congresso e também permitir liberdade política dos membros. Portanto, os membros poderem reunir-se nas delegações políticas de forma livre, sem impedimentos, sem perseguições. E hoje recebemos, digamos, o despacho do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, portanto, a 11ª secção civil do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, em que o Tribunal apreciou a providência cautelar apresentada por nós, e dessa apreciação o Tribunal entendeu que de fato ficou provado, porque nós juntamos peças de evidências desses atos que estavam a ocorrer. O Tribunal considerou que ficou provado que, de fato, estavam a haver violações aos estatutos do Partido Renamo. E na matéria que tem a ver com as exonerações em massa de delegados políticos provinciais, delegados políticos distritais, de membros dos órgãos eleitorais, dos gabinetes eleitorais da Renamo, que sempre que se desconfiasse que essas pessoas não eram de confiança ou tinham alguma simpatia pelo Venâncio Mondlane, ou ainda eram pessoas que se pronunciassem livremente, então o Tribunal decidiu, e penso que este documento já se tornou público, muita gente já viu isto, em que o Tribunal decretou, ordenou que o presidente do partido suspendesse todos os atos estruturantes por ele praticados. Atenção a uma coisa, não só os atos de exoneração de membros, não só os atos de exoneração de quadros dos gabinetes eleitorais e outros departamentos, mas o Tribunal refere-se a todos os atos praticados e também abster-se. Atenção, o próprio Tribunal instrui também, intima também, que se abstenha, que o presidente do partido se abstenha de exonerar delegados e outros membros em exercício de funções e de nomear substitutos dos exonerados fora do período de vigência do mandato dos órgãos do partido. Atenção a uma coisa, aqui é preciso notar uma coisa muito interessante que se calhar algumas pessoas não prestaram a devida atenção. Primeiro, é preciso perceber que o Tribunal não se refere apenas ao presidente do partido. O Tribunal refere-se aos órgãos do partido que foram eleitos no último Congresso. Estes órgãos devem se abster de atos estruturantes por estarem fora da vigência do seu mandato. Atenção, os órgãos do partido neste momento devem se abster de atos estruturantes no partido que estejam, digamos, por estarem fora da vigência do seu mandato. Tanto os órgãos do partido, tanto o presidente, a Comissão Política Nacional, o próprio Conselho Nacional, o Conselho Nacional de Jurisdição, tanto todos estes órgãos, neste momento, segundo o despacho do Tribunal, devem se abster de praticar atos estruturantes no partido porque eles estão fora da vigência do seu mandato. O que isso significa? Significa que, para além de exonerar delegados, exonerar quadros do partido que tenham funções,
neste momento, o partido, a direção do partido, está proibida de exercer outro tipo de atos, né? Outro tipo de atos que sejam estruturantes no partido. Então, as primeiras consequências que advêm deste espaço, quais são? Esta deve ser a pergunta que toda a gente deve estar a fazer aí em casa. Quais são as consequências deste espaço? Primeiro, está mais do que claro. Primeiro, fica claro que todos os órgãos do partido, neste momento, todos os órgãos, o presidente e todos os órgãos que eu falei, neste momento estão proibidos de atos estruturantes por estarem fora do mandato. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que todos os delegados políticos distritais, provinciais e outros quadros do partido que exerciam funções e que foram exonerados, foram destituídos ilegalmente, todos estes devem, por ordem de tribunal, voltar a ocupar as mesmas funções que exerciam antes do dia 17 de janeiro de 2024. Portanto, estes delegados retomam as suas posições e os que tinham substituído os delegados ilegalmente devem entregar as chaves e devem abandonar a delegação distrital, a delegação provincial, para que o elenco que foi exonerado retome as suas funções. Também, por outras palavras, tudo se mantém como estava antes do dia 17 de janeiro. Portanto, estas são as consequências diretas, deste despacho do tribunal. Consequências diretas. Outra coisa também, as implicações políticas sobre isso. A última reunião da Comissão Política Nacional, que ocorreu depois do dia 17 de janeiro, significa que aquela reunião da Comissão Política Nacional, na verdade, ela não devia ter acontecido. As decisões foram tomadas pela reunião da Comissão Política Nacional, em que se marcou, não a data, mas o período do Conselho Nacional para a primeira quinzena de abril, também não tem nenhuma base legal, nenhuma base jurídica que sustente aquela reunião da Comissão Política Nacional. Portanto, neste momento, mesmo a reunião do Conselho Nacional, que foi marcada para a primeira quinzena de abril, ela também não tem sustento legal. Segundo o despacho do próprio tribunal, não tem. O que isto quer dizer? Que neste momento só existe uma única via. Qual é essa via? A única via é marcar o Congresso. Mas nada. Não existe, neste momento, nenhuma base legal para que nenhum outro órgão do partido se reúna, senão para a marcação e a viabilização do Congresso. Mas nada. Não existe nenhuma outra possibilidade, não há outro caminho, só nos restou uma única via. E a única via é a marcação do Congresso do partido RENAM. É a única via que ficou. Não existe nenhum outro caminho possível com base neste acordo. Portanto, a única coisa que o tribunal autoriza, volto a repetir, é a marcação do Congresso e